Olá pessoal, bom dia. Essa aula, na verdade, é um resumo do que a gente já estudou em sala de aula sobre a unidade 2, né? O conjunto dos números inteiros. Na unidade 2, no primeiro capítulo, tratou sobre a ideia de números inteiros. Sabemos que o conjunto dos números inteiros ele é simbolizado pela letra Z, tá aí nesse Z. E os números inteiros ele são compostos por números naturais, né? O conjunto dos números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, é infinito. E pelos números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, que também é infinito. A ideia de números inteiros a gente vê no dia a dia. Por exemplo, no saldo de gols em um campeonato, por exemplo. Digamos que dois times terminaram empatados com o mesmo número de pontos. Por exemplo, Corinthians e Flamengo. Eles terminaram o campeonato, cada um com 10 pontos, por exemplo. E aí o item de desempate é o saldo de gols. E aí, por exemplo, o Corinthians fez 20 gols e levou 18 gols, né? Então o saldo de gols do Corinthians, 20 menos 18, dá 2. E o Flamengo, ele também fez 20 gols, mas levou, por exemplo, levou 22 gols. E aí o saldo de gols do Flamengo ficaria negativo, porque ele fez 20, mas levou 22. E aí ele ficaria devendo um saldo negativo de 2 gols. E aí, nesse caso, o Corinthians, por mais que tenha o mesmo número de pontos, mas pelo saldo de gols, ele ficaria na frente. A gente vê também a ideia de números inteiros na temperatura. Uma temperatura positiva, 30 graus Celsius. Uma temperatura negativa, por exemplo, lá na região sul do país, que geralmente é muito frio. Às vezes dá uma temperatura abaixo de zero, né? Então uma temperatura negativa. Por exemplo, também período e data. Nós estamos no ano 2020, da era cristã, depois de Cristo. Mas a gente pode ver, por exemplo, a história de um filósofo, de um matemático, que viveu 700 anos antes de Cristo, seria, na reta numérica, aí seria uma data negativa, né? Porque a partir do nascimento de Cristo se conta positivo e antes do nascimento de Cristo é negativo. E também o saldo da conta em um banco. Por exemplo, eu posso ter um saldo positivo. Eu tenho, por exemplo, R$2.000 na minha poupança, na minha conta. É um saldo muito bom. Mas eu também posso ter um saldo negativo. Está devendo para o banco. Eu estou no vermelho. Eu estou devendo, por exemplo, R$500. Deixa eu anotar bem aqui. Reais menos R$500 é um saldo devedor, estou devendo para o banco. E aí o conjunto dos números inteiros ele é representado dessa forma, é um conjunto infinito. Quanto mais o número estiver à direita, eles são maiores, como vê aqui, e quanto mais o número vier para a esquerda, ele é menor. E aí a gente pode ver que o número vai se distanciando do zero para a direita, ele é sempre crescendo, E aqui para a esquerda em forma decrescente. E entendemos que quanto mais o número esteja distante do zero para o lado esquerdo, menor ele é. Por exemplo, aqui o menos 1 e o menos 3. O menos 3 é menor que o menos 1, porque ele está mais à esquerda. O módulo de um número inteiro, ele módulo ou valor absoluto, Por exemplo aqui, o módulo do 3, o módulo de mais 3 é igual ao próprio 3, 1, 2, 3, é a distância para o zero. 3 positivos. O módulo de menos 3, vou fazer aqui,
módulo de menos 3 também é 3 positivo, porque a distância para a origem do zero aqui. 1, 2, 3. Então módulo, na verdade, o módulo de qualquer número inteiro vai ser o próprio número, só que positivo. Entendeu? Então módulo de mais 2 é 2. O módulo de menos 1 é 1. E a comparação de números inteiros, como eu já falei anteriormente, quanto mais o número está à esquerda, menor ele é. Quanto mais ele esteja à direita, maior ele é. Por exemplo, nós temos aqui o menos 4 e o 2. Né? Deixa eu anotar bem aqui. Menos 4 e o 2 positivo. Qual dos dois é o maior? O maior é o que está à direita na reta numérica. No caso, é o 2 positivo. Então, menos 4 é menor que 2. Outro exemplo. Nós temos aqui o menos 2 e o menos 4. Qual desses dois é o maior? O maior é o que está mais à direita. Né? Nós vemos aqui, ó, o menos 2 está aqui e o menos 4 está à esquerda dele. Ou seja, o menos 4 é menor que o menos 2. Logo, o menos 2 ele é maior que o menos 4. Beleza? Só recapitulando, a gente já viu isso aí em sala de aula. Inclusive já respondemos todos os exercícios até o capítulo 6, né, da unidade 2. E aqui o capítulo 5 e 6, eles falam sobre adição e subtração de números inteiros. Temos aqui esse primeiro exemplo, menos 16 somado com mais 20. E aí, sinais iguais soma, vai ficar o quê? Vai ficar menos 16 com mais 20. E aí, adição de números com sinais diferentes, você vai subtrair os módulos e colocar o sinal do maior. É igual. Qual é que tem um módulo maior aqui? É o 20 ou é o 16? É o 20. Então 20 é positivo, o resultado vai ser positivo. 20 menos 16 é 4. Então menos 16 com mais 20 dá mais 4. Outro exemplo. Menos 8, né, sinais iguais, mais por mais vai dar mais. 3 é igual. O módulo de menos 8 é 8. O módulo de 3 é 3. Então quem tem um módulo maior é o menos 8. Ele é negativo, então o resultado vai ser negativo. 8 menos 3, né, você vai o quê? Quando os sinais forem diferentes, você subtrai e conserva o sinal do que tem um módulo maior, que no caso aqui é negativo, que é o 8, que é maior que 3. 8 menos 3 dá 5. Então menos 8 somado com mais 3 vai dar menos 5. Subtração. Nós temos, por exemplo, aqui um termômetro, a temperatura. A cidade tal, às 5 horas da tarde, por exemplo, ela registrou 5 graus Celsius na temperatura, aliás, 1 grau positivo, né? 1 grau Celsius. Mas pela madrugada a temperatura caiu e ficou em menos 5 graus negativo. Qual foi a variação dessa temperatura? A diferença da temperatura? Então nós temos o que? À tarde 1 grau positivo e pela madrugada 5 graus negativo. Qual a diferença da temperatura? Subtração, né, de números inteiros. Então tira 1 do parênteses, fica 1 positivo, né, mais 1. Sinais iguais soma, né, menos por menos vai dar mais. 5 mais 1 com mais 5 é igual mais 6. Dá 6, né? Isso aí, o que é que ele quer saber? Ele quer saber a variação da temperatura. Quantos graus, a diferença de quantos graus houve
do período da tarde para a madrugada. Ou seja, ó, temos aqui 1, ele vai descendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a variação de temperatura foram de 6 graus, né? 6 graus Celsius. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar.